Bom, vamos falar aqui um pouco de política. Aqui eu vou compartilhar aqui um texto da Ana Neves, do Habib Jarrouji, que no Portal Disparada, tem que para quem não conhece o Portal Disparada, tem um link aí também na descrição do vídeo desse texto aqui, onde ele fala por que a privatização dos Correios não é uma boa ideia. Eu não vou ler o texto aqui, mas eu vou fazendo um resumo. Ele fala aqui do lucro que os Correios deu nos últimos anos, né? Da importância social dos Correios, de ser uma... que além de todo o trabalho que ela faz, do lucro que ela gera para a União, que ela também é uma ferramenta de integração nacional, né? Porque é a única empresa que está em todos os municípios do país e também que é uma empresa que emprega mais de 100 mil brasileiros, né? Que sendo a segunda empresa com maior número de funcionários, perdendo só apenas para o Banco do Brasil. E a gente teve aí o crime de lesa pátria aí de ter sido aprovado na Câmara semana passada, o APL, né, o projeto de lei que permite a privatização dos Correios. Eu queria saber de vocês aí o que vocês têm a comentar, começando aí com a Mariana, que eu vi que ela até participou de uma manifestação sobre os Correios, ela se manifestou sobre essa privatização dos Correios aí semana passada, sabe o que ela tem a dizer sobre isso, né? Uhum. E o que a gente pode fazer para reverter isso para que a gente não tenha possa conseguir impedir mais essa privatização aí que a gente está tendo aí nos últimos anos, desde do golpe de 2016. A gente aqui em Recife, né, a gente, na verdade, que fez o ato, né, a gente teve a ideia, a gente passou para outras organizações, falou com a União dos Estudantes de Pernambuco, que é parceirona nossa, e a gente foi lá na porta dos Correios, da Agência Central dos Correios, para entregar panfleto, porque a gente viu também que muitas pessoas, enfim, né, muitos trabalhadores, porque aquela área é uma área onde tem muitos trabalhadores, não estavam sabendo muito o que estava acontecendo, né? E a gente foi lá para trocar uma ideia com essa galera e para marcar presença, né? A gente tinha marcado, a gente não estava sabendo, né, quando ia ser a eleição, a votação, acabou que chocou para ser um dia depois o ato, a gente estava esperando que fosse antes, para, enfim, então, ter o que ser feito, né? Não ficar só na questão do protesto, mas a gente trocou ideia com muitas pessoas dos Correios, muita galera boa, assim, que estão completamente isolados, né? Porque o futuro é muito incerto e, enfim, como tu falou bem, os Correios é uma das poucas empresas que chega tanto na capital, tanto na casa da Dona Maria, na zona rural do Agreste Pernambucano. Então, ela tem uma capilaridade gigantesca que nenhuma outra empresa tem. Então, a gente fica um pouco assustado, né? Até porque os Correios fazem o transporte praticamente tudo, né? Desde, enfim, de uma encomenda normal até Enem, até, enfim, tantas outras coisas que os Correios são responsáveis por... A própria eleição também, né? A própria eleição, total. E isso rola porque nenhuma outra empresa tem essa capilaridade, né? E um negócio que eu fiquei de cara, assim, que um amigo meu que trabalhou um tempo lá nos Correios falou, é que, muito também por causa da pandemia, mas os Correios tiveram, assim, conseguiram arrecadar quase o recorde, assim, no ano passado, porque, enfim, foi atolado de coisa, né, via correio e tal, muito por causa do lockdown e tal, mas mesmo assim, vem com esse papo de que o correio não gera lucro, de que o correio... Enfim, tudo uma balela neoliberal para vender nossas riquezas a preço barato, sem falar no sucateamento que os Correios passou, assim como todas as outras estatais, assim, que a gente vem vendo, justamente para que a gente venda nossas coisas a preço de nada para o exterior, para que, enfim, essas empresas exteriores não tragam nada para a nossa nação e que fique por isso mesmo, sabe? Enfim, é muito triste, gera muita revolta,
Mas toda essa tristeza a gente tem que fazer gerar, a gente tem que transformar em luta, né? A gente tem que ir para a rua, tem que reivindicar nossas estatais, e temos que lutar por elas, né? Com certeza. Ricardo, o que você tem a comentar aí sobre a privatização dos Correios? Eu acho que é um mero fetiche neoliberal, né? Não existe motivo algum para privatizar os Correios. É uma empresa que dá lucro, que tem sua função social, vocês já falaram que chega a todos os cantos do Brasil. Será que um dos argumentos é de que privatizar vai fazer chegar melhor? Será que vai chegar? E se chegar, qual o preço que o povo vai ter que pagar com isso, né? Vai ficar mais caro? Porque a gente vê as transportadoras e empresas de logística privadas cobrando muito mais do que os Correios cobram, né? Tem também a função social, os Correios às vezes funcionam como agências do Banco do Brasil, por exemplo. Enfim, é uma coisa sem motivação nenhuma. O governo Bolsonaro que se elegeu falando em cargos técnicos, qual é a técnica disso? Privatizar uma empresa que está dando certo, está dando lucro, com base em que não tem motivo, eles não colocam nada de verdadeiro para dar esse passo. Enfim, a gente tem que, o problema nosso é que a gente não consegue, a gente não consegue ter o monopólio da comunicação política, né? O que chega para as pessoas é o que a direita fala. Então chega todas essas bobagens que a direita bolsonarista e a direita liberal pregam, e a gente não consegue chegar muito nas pessoas para explicar para elas de que isso é verdadeiramente bobagem, né? Que não é assim, a gente não consegue expor os números e os fatos para as pessoas, para que elas se revoltem também, tenham esse sentimento de que as coisas vão ficar ruins para elas próprias. Enfim, é uma luta difícil. A gente não pode deixar de lutar por isso, mas é uma coisa sem motivação que a gente tem que tentar, daqui para frente, melhorar nossa comunicação para que essas coisas parem de acontecer, para que o povo faça pressão para que elas não aconteçam, porque ali no Congresso a gente está em minoria, e eu acho muito difícil que no futuro próximo a gente deixe de estar para que essas coisas não sejam aprovadas, né? Com certeza. Nicole, e você? O que você tem a dizer sobre a privatização dos Correios? Bom, o começo da história, né, não é prioridade isso. Né? No meio de uma pandemia, botar numa votação sem discutir amplamente com a sociedade, sem explicar, né, como que vai ser isso, coloca para votação, a gente nem sabe direito também o que está acontecendo para poder explicar, né, para a sociedade o que está acontecendo. Então, isso é um modus operandi já do Arthur, né? Passar boiada, ele coloca as coisas no atropelo para votação, exatamente. Então, assim, começa que não é prioridade numa pandemia falar sobre privatização dos Correios. Né? Já começa aí. E o segundo é que a gente ainda não consegue mensurar o impacto disso, né? Porque eu andei lendo, né, o PL e fala mais ou menos que vai ficar a cargo da empresa, né, que comprar o Correio, no caso, estabelecer o que é o mínimo estratégico para funcionar, né, os Correios. Então, assim, o que é o mínimo estratégico para uma empresa? Eu não sei. É tirar as agências das cidades menores, estabelecer centros, né? E o quanto isso vai atrasar as entregas, o quanto isso vai impactar, enfim, a vida dessas pessoas que moram em locais afastados, ribeirinhos, por exemplo, uma série de situações. Então, a gente ainda não consegue mensurar o impacto, mas a gente já está meio calejado, então a gente sabe que vai ser grande. E o que a gente vai fazer é dizer, eu avisei, a gente avisou, foi avisado, e agora é tentar aí articular para que o próximo governo consiga desfazer, né, essa tragédia aí que foi votada às pressas e sem explicação, sem um convencimento, sem, né, ser transparente com a sociedade.
Pois é, né? Como você me falou, é mais uma, né? Que a gente já teve aí a reforma da Previdência, que falaram que ia aumentar o número de empregos, e pelo contrário, aumentou o desemprego, e se tem alguma coisa que aumentou também, além do desemprego, foi o subemprego, né? Aí teve a reforma da Previdência, falando que ia diminuir o déficit, que ia melhorar, que até agora estamos ainda, não mudou nada. E agora falando que os Correios vão melhorar o serviço. O que eu acho mais engraçado disso tudo é a forma como eles se comunicam na mídia tradicional mesmo, como eles fazem, eles mentem na cara dura na mídia tradicional e passam, incute no meio da população a ideia de que os Correios detêm monopólio. O Correio detém monopólio, mas detém monopólio de que não tem valor nenhum mais, que é entrega de carta. É o único monopólio, que é o Correios tem concorrência, tem empresa estrangeira concorrendo com os Correios aqui, e assim, o pessoal fica falando, não, que Correio é isso, que Correio é aquilo. Tem muita gente que cai nesse conto do vigário neoliberal e defende isso, defende a privatização dos Correios. E aí, quando as pessoas vêm me defender para mim, falando que o serviço do Correio é ruim, eu falo, então me diz por que o Correio, há tanto tempo, mesmo com todos esses concorrentes, ainda era líder de mercado. Por que os Correios ainda eram líder de mercado se o serviço do Correio é tão ruim? Então, assim, o pessoal está querendo levar uma estrutura, um investimento estatal de séculos a preço de banana para poder piorar. Assim, o que me deixa mais puto da vida também é que, no caso da Tabata Amaral, por exemplo, não queria entrar, mas a gente tem que acabar entrando na justificativa dela. A justificativa dela é tão pobre, tão fraca, que ela falando que não vai demitir por 1 ano e meio os funcionários, falando que, ela teve a paixão de gravar um vídeo falando de que vai diminuir as isenções fiscais. Isso daí vai acabar vai aumentar o preço do serviço. Vai tirar, de onde que vai diminuir o preço do serviço, então? Vai piorar o serviço. Talvez para a gente que mora na cidade grande, que mora na cidade, talvez tenha algum benefício, mas e a função social, como que vai fazer? Da onde que eles vão fazer exercer essa função social? Da onde vai tirar? Sem aumentar a tarifa. Então, assim, é um crime de lesa pátria, de integração nacional, com muita mentira mesmo, sabe? Que, assim, eu não sei como a gente pode fazer para reverter isso, a não ser lutando, indo para a rua e tentar conscientizar as pessoas, né? Porque, que nem o Ricardo falou na questão da comunicação, a gente perde todas na comunicação. É bem difícil isso, né? Porque a mídia, ela vai em cima falando um monte de ladainha, passa no Jornal Nacional aí que chega a milhões de pessoas aí, o alcance que eles têm, falando um monte de besteira aí também os editoriais dos jornais da mídia impressa também, das grandes cidades também, a maioria tem o mesmo modus operandi, então é bem complicado mesmo a gente conseguir conscientizar o cidadão médio, né, da importância das empresas estatais, dentre elas os Correios, né, porque, assim, de todas as empresas estatais, não tem, aqui, assim, o que eu acho maior, que não tinha um argumento plausível para se privatizar eram os Correios, e o pessoal privatizou com uma imensa facilidade.